Patriots. Poyos. Fotocontroles. Revolucionando conhecimento científico. Bem-vindos ao Pod Trials. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na saúde cardiovascular aqui no Brasil. Vamos usar como base aquele documento super importante, o Estatística Cardiovascular Brasil 2023. Exato, é um material bem completo. Sim, e para nossa análise, a gente está olhando estatísticas oficiais, né, do DataSUS, do Ministério da Saúde. Isso, e também dados do projeto Global Burden of Disease, o GBD. E mais um monte de estudos científicos, revisões, coisas publicadas ali entre 2004 e 2022, mais ou menos. Uma base bem sólida, de fato. O nosso objetivo aqui é, assim, tirar o essencial, sabe? Entender a epidemiologia das doenças cardiovasculares, as DCVs, né? Os fatores de risco que mais pegam, quanto isso custa para o país e, claro, o impacto da Covid-19 nisso tudo. Bom, vamos lá desvendar esses dados. Começando então pelo geral, né? As DCVs, olha, elas continuam sendo a causa número 1 de morte no Brasil. Isso está bem claro lá naquele gráfico do relatório. Superam mesmo as doenças infecciosas, né? Superam, mas tem um detalhe importante. Em áreas mais pobres, a gente ainda vê uma mistura complicada, sabe? As DCVs convivendo com doenças infecciosas. É o que chamam de NCDP, doenças não transmissíveis ligadas à pobreza. É uma carga dupla para essas populações. Entendi. É uma situação bem complexa essa da NCDP. E olhando para as DCVs em si, quais são, assim, as campeãs de mortalidade e internação? Olha, os dados são bem claros nisso. Doença isquêmica do coração, que inclui o infarto, né, o IM, e as doenças cerebrovasculares, tipo AVC. Essas duas lideram tanto em mortes quanto em hospitalizações. E a insuficiência cardíaca também tem um peso enorme, sabe? Tanto para o paciente quanto ao sistema. Focar nessas aí parece ser crucial mesmo. Faz todo sentido. Agora, vamos para os fatores de risco. Tabagismo sempre aparece, né? O que tem de novo aí? Então, aqui a coisa tá, digamos, interessante e preocupante. O cigarro comum, aquele tradicional, até teve uma quedinha na prevalência entre adultos, coisa de 0,7% ali entre 2019 e 2021. Uma boa notícia, pelo menos. Mas o problema é que o uso de outros produtos de tabaco entre adolescentes, esse explodiu. Foi de 7,2% em 2015 para quase 12,5% em 2019. É muito. Nossa, quase dobrou? Que tipo de produto? Vários, e inclui aí o cigarro eletrônico, que também está subindo, principalmente na faixa de 15 a 24 anos. A gente está falando de um aumento percentual pequeno, de 0,45% para 0,72%, mas o crescimento é nítido e preocupa para o futuro das DCVs. Caramba, esse aumento entre os jovens é um super alerta mesmo. E fora o tabaco, que mais pesa como fator de risco por aqui? Tem vários outros gigantes na sala. Hipertensão, né? Pressão alta, afetam uma parte enorme dos adultos e varia bastante dependendo da região do Brasil. Sim, isso a gente ouve bastante. E dislipidemia, o colesterol alto. Tem estudo em atenção primária mostrando prevalência acima de 70%. É altíssimo. 70%? Nossa. E a obesidade também não para de crescer. Em 2019, mais de 20% dos homens adultos e quase 30% das mulheres. E, para completar, a inatividade física. Quase metade dos adultos não faz o mínimo recomendado. É um combo perigoso. Um cenário já bem complicado. E aí veio a Covid-19. Como ela entrou nessa equação cardiovascular? Olha, o que é fascinante aqui, mas de um jeito meio trágico, né? É como a Covid interagiu com tudo isso. Quem já tinha comorbidades, diabetes, obesidade, a própria DCV, teve um risco muito maior de ter a forma grave da Covid e de morrer. Era o que se via nos hospitais, né? Exatamente. E esse impacto foi pior ainda para quem já era vulnerável. Idosos, pessoal de áreas com IDH mais baixo. E lá na região norte foi bem complicado. A pandemia, assim, escancarou e piorou as desigualdades. E além do risco para a pessoa, a pandemia também atrapalhou o tratamento normal das DCVs, certo? Sim, com certeza. Foi um efeito meio duplo. Por um lado, as hospitalizações gerais por DCV até caíram em 2020, uns 12% menos que em 2019. Talvez por medo de ir para o hospital ou porque os serviços se organizaram para a Covid, né? Entendi.
Mas, por outro lado, para algumas coisas, como o AVC, a gente viu mais gente indo para a UTI e a mortalidade aumentando. E aqueles procedimentos que não eram urgentes, tipo cirurgia de válvula cardíaca, tiveram uma queda bem grande nos gastos e provavelmente na realização. Caiu quase 30% o gasto em 2020. Isso pode dar problema lá na frente. Entendo. Um efeito complexo e preocupante. E por falar em gastos, qual o tamanho dessa conta das DCVs para o Brasil? É muito caro? É caríssimo. Só o que se gasta com internação no SUS já é uma fortuna, mesmo com aquela queda no número total em 2020 e 2021. Insuficiência cardíaca, por exemplo, puxa muito esse custo. O valor por internação subiu bastante. E o custo total, assim, somando tudo, tem uma estimativa? Tem sim. A estimativa do custo total, juntando o direto, do tratamento, e o indireto, tipo perda de produtividade, passa fácil dos 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões. É muito dinheiro. É. Só que aqui tem um problema sério. Quase não tem dados sobre o custo na saúde suplementar, nos planos de saúde, que cobrem quase metade do gasto total com saúde no Brasil. É um buraco enorme na nossa visão financeira do problema. Pois é, essa falta de dados parece ser um tema recorrente, né? Que outros desafios a gente tem com essas estatísticas? Sim, isso levanta uma questão importante sobre a qualidade e o alcance dos nossos dados. Uma limitação bem conhecida é a qualidade do registro de óbito. Muitas vezes usam os tais códigos garbage, sabe? Códigos garbage. O que é isso? São causas de morte muito vagas, tipo parada cardíaca sem especificar o porquê. Isso dificulta muito saber o que realmente matou a pessoa. Outra coisa é que faltam estudos grandes, nacionais, multicêntricos, para entender melhor algumas doenças, como as cardiomiopatias ou a própria insuficiência cardíaca. E, como a gente falou, faltam dados de custo detalhados, principalmente do setor privado. O relatório tentou juntar tudo o que podia, DataSUS, GBD, revisão da literatura, mas as limitações existem, né? Entendi. Então, para a gente resumir, DCVs são um problemão de saúde pública no Brasil. Fatores como obesidade e esses novos jeitos de fumar estão subindo. A Covid complicou tudo. Os custos são gigantes, mas a gente nem sabe o tamanho total por causa da falta de dados do setor privado. E os próprios dados que temos têm limitações de qualidade. Exatamente essa a foto. E é fundamental reconhecer o trabalhão que foi juntar tudo isso. Então fica aqui um agradecimento enorme a todos os autores, os pesquisadores voluntários que fizeram a Estatística Cardiovascular Brasil 2023. E um alô especial para os colegas da UFMG que tiveram uma contribuição valiosíssima nesse documento. Com certeza, um trabalho essencial. E para a gente fechar, fica uma provocação, né? Com essa carga toda das DCVs, esses fatores de risco subindo, as limitações nos dados, onde o Brasil deveria botar mais força para tentar mudar esse jogo nas próximas décadas? É melhorar a coleta de dados para enxergar melhor? É investir pesado na prevenção lá na base, obesidade, tabaco, sedentarismo? Ou é focar em quem já está doente, melhorando acesso e tratamento? Uma pergunta difícil que fica aí para a gente pensar.